O poder da espera. Querido Osho, depois que saí de seu retiro em novembro passado, eu tive a experiência de sentir como se fosse quase impossível encontrar o que fazer. No começo foi um pouco assustador, mas depois eu pude perceber que bastava esperar e muitas coisas bonitas começaram a acontecer comigo, sem que eu tivesse que tomar qualquer iniciativa. É assim que as coisas funcionam quando estamos com você? Esta é a maneira como as coisas acontecem, mas não apenas ao meu redor. Esta é a maneira, em toda a existência. Você simplesmente espera e tudo acontece no momento certo. Espere e observe. Não caia no sono, porque na espera é muito natural cair no sono. Nada tendo a fazer, é fácil cair no sono. Aí as coisas estarão acontecendo, mas você nem saberá. Por isto, espere e observe. A vida tem sido perturbada pelos que se intitulam praticantes de boas ações, pelos que estão continuamente pregando ao redor do mundo: faça isto, faça aquilo, ajude os pobres. O fazer tem sido tão exaltado que temos esquecido completamente a arte de esperar, embora seja certo que existem coisas que só podem acontecer se você as fizer. Por exemplo, a sua riqueza não irá crescer se você ficar só esperando. Mas há pessoas que até ensinam nisto. Um pensador americano, Napoleon Hill, escreveu belos livros. Ele é um mestre na arte de escrever. Eu sempre gostei de um de seus livros, Pense e Enriqueça, embora seja uma absoluta tolice. Mas ele escreve bem. E há pessoas que acreditam que tudo o que tem por fazer é simplesmente esperar. Semeie as sementes do pensamento de que um automóvel deverá entrar em sua garagem, e fique esperando. E um dia, de repente, um automóvel chegará e será entregue a você. Existem pessoas que acreditam nisto, que o pensamento tem muito poder. Na América existe uma seita cristã que, há 50 anos, foi muito importante porque uma grande maioria acredita nisto. A seita se denomina ciência cristã. E a ciência é que você nada precisa fazer, você apenas tem que pensar. Deus é um fazedor. Você pensa, reza e espera. Simplesmente dá um tempo para Deus. E o que você pensa? Um automóvel é maior do que todo o universo? Deus consegue criar todo um universo, por que não conseguirá criar um automóvel? Eu ouvi contar uma história de um jovem que estava indo para a escola e encontrou no caminho uma velha senhora. Ela lhe perguntou: o que aconteceu com seu pai? Ele não tem vindo aos nossos encontros de domingo. Eles eram cientistas cristãos. O rapaz disse: ele está doente. A velha senhora riu e disse: que tolice, ele deve estar pensando que está doente. O pensamento é o que importa. Lembre apenas ao seu velho pai que por toda a sua vida ele foi um membro da ciência cristã, mas que ele ainda não entendeu uma coisa simples. Diga-lhe para parar de pensar que está doente e ele não ficará mais doente. O rapaz disse: eu vou dar o recado a ele. Uma semana depois o rapaz encontrou-se novamente com a velha senhora e ela lhe disse: o que aconteceu? Por que ele não veio para o encontro semanal dos cientistas cristãos desta semana? O rapaz disse: senhora, ele agora está pensando que está morto. E não é apenas ele que está pensando que está morto, toda a vizinhança também está pensando o mesmo, e chegaram até a enterrá-lo num caixão. Eu tentei convencê-los. Eu lhes disse para esperar, pois talvez ele estivesse apenas pensando que estava morto. Mas eles acharam que eu estava maluco. Existem coisas que continuam acontecendo sem que você faça algo. Você tem apenas que esperar. E existem coisas que você tem que fazer para que elas aconteçam. Pouco a pouco, as coisas que acontecem devido ao seu fazer passam a ser mais importantes. Elas são as suas posses materiais, o seu poder, o seu prestígio, os seus palácios, os seus impérios. Elas não irão acontecer se você apenas esperar. Se ficar esperando,
Você não se tornará um Alexandre, o Grande. As coisas que somente acontecem se você as fizer tornam-se importantes e por isso a humanidade se esquece completamente de todo o conjunto de coisas que acontecem independentemente do seu fazer. O amor acontece, você não consegue fazê-lo, embora em todo o mundo as pessoas tenham tentado fazê-lo. E é tão estranho como o mundo ainda não tenha reconhecido este seu completo fracasso. Por séculos, os pais estiveram combinando casamentos para seus filhos. Astrólogos e quiromantes eram consultados, tudo era investigado a respeito da família, das riquezas, do caráter das pessoas, mas ninguém perguntava ao rapaz e à moça se eles se amavam. O amor não era objeto de suas investigações. Era tido como certo que se eles se casassem, eles se amariam. Por milhares de anos a humanidade fez isto, e ainda faz. E quando os meninos e as meninas se casavam, eles começavam como irmãos e irmãs, brigando e brincando um com o outro. Eles nunca vieram a conhecer o que era o amor. Eles achavam que aquilo era o amor. Eles tinham filhos, os maridos compravam belos vestidos para suas esposas, enquanto elas tentavam tornar as vidas de seus maridos o mais difícil possível. De todas as maneiras, eles se ajudavam mutuamente. Foi somente no século XX que as pessoas começaram a dizer, a não ser que haja amor, nós não nos casaremos. E isto aconteceu apenas em países mais avançados. Mas o amor é uma questão a respeito da qual você nada pode fazer. Ou ele acontece ou ele não acontece. Ele não está sob o seu controle. O casamento por amor chegou ao mundo, mas ele não irá sobreviver, pela simples razão que o amor vem, acontece um dia, de repente, ele se vai. Não está em suas mãos trazê-lo, nem está em suas mãos mantê-lo. O casamento à moda antiga fracassou devido à insistência que você deveria amar a sua esposa, você deveria amar o seu marido. Era um dever. E você nem mesmo conseguia conceber como poderia ser o amor. No máximo, você conseguia fingir e representar. Mas o amor não é um fingimento nem uma representação. Você nada consegue fazer. Você não tem poder algum no que se refere ao amor. O casamento à moda antiga fracassou. O novo casamento está fracassando porque ele é simplesmente uma reação ao velho casamento. Ele não é o resultado de uma compreensão, mas apenas uma reação, uma revolta, o casamento por amor. Você não sabe o que é o amor. Você simplesmente vê um belo rosto, um belo corpo e pensa, meu Deus, eu estou apaixonado. Este amor não irá durar porque depois de 2 dias, vendo o mesmo rosto, 24 horas por dia, você ficará entediado. O mesmo corpo. Você já explorou toda aquela topografia, agora nada mais existe para ser explorado. Explorar a mesma geografia novamente fará você sentir-se como um idiota. Qual é o sentido disso? Esse encontro amoroso, esse casamento por amor está fracassando. O amor não é uma paixão nem um desejo. O amor não é sexual. O amor é um sentimento de 2 corações batendo num mesmo ritmo. Não é uma questão de belos rostos ou de belos corpos. É alguma coisa muito profunda, uma questão de harmonia. Se o amor surge da harmonia, somente então nós conheceremos uma vida de sucesso, uma vida de preenchimento na qual o amor continuará se aprofundando porque ele não depende de nada externo, ele depende de algo interior. Ele não depende do nariz nem do tamanho do nariz. Ele depende de um sentimento interno de 2 corações batendo num mesmo ritmo. Esse ritmo pode continuar crescendo, pode alcançar novas profundidades, novos espaços. O sexo pode ser uma parte dele, mas ele não é sexual. O sexo pode acontecer e pode desaparecer nele. Ele é muito maior que o sexo. Assim, se a pessoa que ama é mais jovem ou mais velha não interessa. Volta e meia, toda mulher pensa nisso. Muitas mulheres já perguntaram aos seus amantes,
Você continuará me amando quando eu envelhecer? Mas todo o seu amor está dependente dessas coisas tão pequenas: o tamanho do nariz, os olhos, a cor dos cabelos, as proporções do corpo. Essas coisas nada têm a ver com o amor. O amor é um sentimento de harmonia, de consonância com o indivíduo. Então, esta não é apenas uma questão entre o mestre e o discípulo. Em todos os seus relacionamentos, se você esperar e observar por um momento de harmonia com a existência, você perceberá que estão acontecendo coisas que você nunca seria capaz de fazer. Muitas flores são possíveis, muitos poemas e canções são possíveis. Muitas estrelas estão nascendo a partir da harmonia, esperando e estando alertas. Coisas estão acontecendo, mas você necessita estar consciente. Muitas vezes as coisas estão acontecendo, mas você não está consciente. Você perde aquilo que lhe seria de direito, só porque você está dormindo. O meu ensinamento é basicamente deixar acontecer. As coisas que só acontecem se forem feitas são mundanas. Eu não sou contra elas, mas elas não são a parte essencial de sua vida. Se você quiser ter uma bela casa, você terá que construí-la. Ela não vai acontecer do nada. Mesmo se você for um cientista cristão e acreditar no pense e enriqueça, isso não irá ajudar. Mas essas coisas não são essenciais. Coisas essenciais são como o amor, a alegria, o senso de humor, a paz que chega com a compreensão, a jornada interior para encontrar a si mesmo. Essas são as coisas essenciais que não podem ser feitas, que você precisa aprender a permitir que elas aconteçam. Assim, mantenha uma ideia clara: aquilo que precisa ser feito, deve ser feito, e aquilo que precisa se permitir para que aconteça, deve ser permitido acontecer, nunca interfira nisto. E lembre-se sempre: o essencial é aquilo que acontece por si mesmo e o não essencial é aquilo que você faz. O seu fazer não pode ser algo sagrado. É por isto que eu digo que todos os templos e todas as igrejas, todas as estátuas de Deus feitas pelo homem são mundanos. Tudo o que é feito pelo homem não pode ser maior que o homem. Isto é uma matemática simples. O que é mais elevado que o homem sempre acontece por si mesmo, está além do seu fazer. Você está sempre no final, recebendo. Você simplesmente precisa estar aberto, receptivo e agradecido à existência.